Ô, Roberta, você sabe que não é muito comum a gente ter notícias, né, ter destaque, ver o Brasil aqui nos Estados Unidos, né, em discussões políticas, geopolíticas, não é muito comum. O Brasil tem, nos últimos anos, uma situação, aliás, histórica, né, o Brasil se posiciona no cenário internacional de uma forma muito forte, foi assim ao longo de anos, né? O Brasil sempre é o primeiro, por exemplo, a discursar na Assembleia Geral da ONU, quando tem o evento aqui na sede da ONU em Nova York, mas durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil ficou um pouco fora dessa discussão mundial, meio como um pária, por questões da gestão do ex-presidente, não era uma situação em que o Brasil era bem visto no cenário internacional. Muitas vezes Bolsonaro foi escanteado, foi colocado de lado nas discussões mais importantes do mundo. Não que o Brasil, ao longo da história, tivesse um papel fundamental, né, fosse aquele divisor de águas, se ia ter guerra ou não ia ter guerra, mas sempre teve ali a sua diplomacia sempre em destaque. Quando Lula assumiu, se imaginava que esse, não protagonismo, né, mas esse papel desempenhado pelo Brasil voltasse a acontecer, e Lula está tentando fazer com que o Brasil volte a, pelo menos nos últimos meses, né, ser visto no cenário internacional. Por outro lado, né, aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden tinha uma ideia inicial de que Lula estaria ao lado dos americanos em diferentes questões, mas em especial na guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. Desde o começo desse conflito, os Estados Unidos tomaram o partido dos ucranianos, mandando dinheiro, mandando armas e mais armas para o país do leste europeu, e a Rússia ficou como a vilã da história do Ocidente, né, tendo ao seu lado a Rússia, em especial a China. E nos últimos tempos, né, o presidente Biden chamou o Lula para cá, conversou com ele na Casa Branca, e o Lula ficou ali, falou, não vou apoiar a Ucrânia, não vou apoiar também a Rússia, eu quero a paz. Os americanos viram esse discurso do Lula, né, como um discurso meio do faz de conta, não tem como ter paz nesse momento, já que o conflito está pegando fogo, não tem uma saída que aparentemente num curto espaço de tempo. Mas Lula continua com esse discurso de tentar encontrar a paz entre russos e ucranianos. Só que o presidente brasileiro acabou aumentando um pouco esse tom na recente viagem que realizou à China, dizendo que os Estados Unidos e a Europa não têm interesse em compartilhar a responsabilidade pela guerra e assumir o papel da paz. Lula acabou subindo um degrau, acusando americanos e europeus de quererem que a guerra continue. E, a bem da verdade, tem interesses econômicos aí na história, tem a grana envolvida na empresa, das empresas de armas aqui dos Estados Unidos. Agora, um detalhe chama a atenção, o governo americano não recebeu bem esse discurso, né? A Casa Branca se pronunciou, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, o John Kirby, foi direto, dizendo o seguinte, olha, é problemático quando o Brasil tem abordado essa questão, sugerindo que Estados Unidos e a Europa não têm interesse em paz, compartilhem responsabilidade pela guerra. Diz ainda o porta-voz da Casa Branca, os comentários do presidente brasileiro de que a Ucrânia deveria ceder a Crimeia como concessão são simplesmente equivocados. E aí que está o ponto principal. Hoje os americanos veem que o presidente Lula está muito mais próximo da China e, evidentemente, assim, da Rússia, inclusive com essa sugestão, né, de que a Ucrânia ceda parte do seu território, no caso a Crimeia, para os russos. E aí vem aquela história, né, mesma coisa que você, por exemplo, sei lá, ceder o Rio Grande do Sul e o Paraná para os uruguaios. A mesma coisa que ceder, sei lá, uma parte do Brasil para um país ao lado. Essa é a discussão que Lula está propondo nesse momento. E é uma discussão que muitos estudiosos acreditam que poderia ter evitado a guerra lá atrás, mas na prática não foi o que aconteceu, a guerra continua rolando. Os americanos não deverão impor nenhum tipo de sanção ao governo brasileiro, não vai ter nenhuma proibição
no comércio entre as duas nações. Mas, neste momento, a relação que já foi melhor e havia o interesse de Joe Biden, né, que essa relação melhorasse ainda mais, já que com Bolsonaro não tinha relação nenhuma, né, aparentemente está muito distante da realidade. Lula se mostra muito mais afinado com russos e com chineses do que com americanos. Se isso lá na frente vai trazer alguma consequência, em especial para a economia brasileira, esse é um ponto que a gente pode ter alguma preocupação. Por enquanto não há nenhum tipo de sanção. De qualquer forma, essa relação Biden-Lula, que poderia ser uma relação colorida, nesse momento está muito longe de ser como a Casa Branca esperava por aqui, viu, Roberta?